estivessem ali para alertar a esses perigos, o povo foi conduzido para apoiar o MPLA durante esses anos todos. E só se assustaram muito tarde, porque afinal de contas aqui era necessário filas para ir comprar pão, quando no tempo colonial existiam lojas, talhos, emprego, e as pessoas faziam o que quisessem com o seu dinheiro. Começaram a notar que afinal de contas, para você adquirir um televisor a cores, era necessário o ministro passar uma autorização, fazer uma requisição. Lembro-me destes momentos. Portanto, mas o povo, e pior, aqueles que tentaram em 1979 corrigir isso, agora não sei se iriam corrigir ou piorar isso, foram todos eles com 27 de maio passados para o outro mundo. E este ambiente desses massacres do 27 de maio, de 92, com o massacre dos militantes e membros da UNITA, a Sexta-feira Sangrenta e os massacres em volta dessa seita religiosa, dos Calupeteca, isso tem anestesiado as pessoas com medo. E nota-se também, mesmo nas lideranças dos partidos na oposição, muitos deles ficam assustados com esse ambiente, e daí não termos lideranças que ajudem o povo a lutar por aquilo que ele conquistou. Por isso andamos neste lenga-lenga de transformações que não se fazem desde 1975, que a Angola assumiu a independência. Mas, nas suas palavras, general, nós viremos a ter outros 27 de maio, outras situações que se calhar fazem parte de uma estratégia de aterrorização das pessoas e ficarem assustadas ou pregadas no medo e não reagirem, não reivindicarem os seus direitos. É previsível. Esta lei, sobre a qual vamos falar mais adiante, é realmente uma lei assustadora. Eu tomei aqui algumas notas depois do que pude ler. É uma lei eminentemente presunçosa quando nós olhamos para o artigo 5, que fixa os princípios fundamentais da segurança nacional. Depois estive a ler também o artigo no artigo 5, a linha L, que fala do apartidarismo, um apartidarismo que, no caso de Angola, tem proeminência num comandante em chefe que é presidente de um partido político, mas a lei está a falar da condição de apartidarismo. Enfim, tudo isto, neste caso, nos princípios previstos nesta lei, há aqui uma presunção de um contexto, uma situação sobre a qual esta lei vai efetivamente analisar e vai regular comportamentos das pessoas. Olha, para dizer com toda a verdade, as lideranças têm de passar, têm de estar no terreno para explicarem, através de conferências, reuniões, comícios e outras atividades, têm de explicar ao povo o que esta lei significa. Muito antes de começarem a discutir esta lei, têm de dizer ao povo exatamente. Eu vou, por exemplo, aqui na lei, no artigo 17º, que fala da composição. São órgãos de garantia da segurança nacional os seguintes: Forças Armadas Angolanas, Polícia Nacional de Angola, órgãos de inteligência e de segurança de Estado e serviços especializados. Mas, se for a notar, aqui no artigo, na Constituição, quanto à segurança nacional, objetivos e fundamentos da segurança nacional, diz que compete ao Estado, com participação dos cidadãos, garantir a segurança nacional, observando a Constituição e a lei, bem como os instrumentos internacionais de que Angola seja parte. E nós notamos que o povo
que é o soberano constitucional, não foi consultado sobre esta lei. Esta lei é dos generais assustados com as mudanças que Angola tem estado a fazer, que acham que podem intimidar as pessoas com esta lei. Porque a partir deste momento, as pessoas muito mal formadas seriam todas elas informantes, pessoas que levariam informações, pessoas que matariam, e quando na sua área achassem necessário parar uma manifestação, param. Quando alguém fosse a reivindicar que ganhou as eleições, eles param tudo, as internets, e mandam as pessoas para as cadeias, e nesta altura nem o que está escrito aqui na Constituição, isso tudo deixaria de existir. Portanto, esta é uma lei que não pode partir, não pode ser aprovada. Esta lei tem de voltar para o seu proponente, para ela se conformar com a Constituição. A Constituição da República de Angola é uma Constituição consequência de um longo processo de lutas e muito sacrifício. Há muita gente que morreu, muita gente que deu tudo para que o povo hoje tivesse um instrumento legal, onde o povo é tido como o soberano. Mas nós queremos voltar outra vez para a escola da República Popular de Angola. Esta é outra escola. Pois é, general, esta é a grande preocupação. Acha que isto é apenas de um pequeno grupo de generais, como disse nas suas próprias palavras, assustados com algum desenvolvimento de maturação, talvez, das pessoas, do crescendo, da abertura, da percepção, da compreensão das pessoas? É apenas deste pequeno grupo que quer impor, quer fazer disso um instrumento de trabalho para reprimir? Olha, nós quando passamos aqui, já acho eu, há uns 2, 3 meses, quando passamos por aqui pela Rádio Despertar, nós dissemos que as próximas eleições, quer as autárquicas, quer as eleições gerais em 2027, não seriam iguais às eleições de 2022. Mas está a falar iguais em que sentido? No modo de organização? No modo de organização, em que a CNE ou o registro dos eleitores é feito à maneira do MPLA, a consulta, a deslocalização dos eleitores é feita à maneira do MPLA, a consulta aos cadernos eleitorais não se faz, os mortos continuam registados, as coisas não se passariam assim. E também nesta data, nesta altura, nós dissemos que nós teríamos a capacidade de organizar o povo para o povo dizer não. Não. E é só as pessoas terem cuidado de saber que Luanda tem 6 milhões de habitantes. As pessoas não precisam de se assustarem com isso. Luanda tem 6 milhões de habitantes. Então, julga que esta é uma antecipação? Absolutamente, absolutamente. Nós não somos ingênuos, nós sabemos o que está a ser feito. Portanto, os proponentes desta lei percebam que já não vão repetir a história dos tempos passados, em que matam 2, 3 pessoas e assustam. Já não é isso que vai se passar. Em Angola, o que vai se passar é que o povo ficou maduro e o povo sabe o que quer. Portanto, não é esta lei que vai intimidar o povo. Nós vamos sempre optar pela arma política, e ela está plasmada aqui na Constituição. Nós não vamos deixar de lutar pelo direito à liberdade de expressão e manifestação, não vamos deixar. E, portanto, os proponentes dessa lei devem recuar de imediato, devem fazer um esforço para mudarem isso. É verdade que é necessário contextualizar a lei com a nossa Constituição. É muito importante.
Isto ninguém diz que não se deve fazer. Mas não contextualizar a lei da República de Angola, alinhando-a com a lei que vigora na Coreia do Norte, em Cuba, na Rússia, não, nós queremos, ou na China. Nós queremos uma lei que se contextualize a Constituição da República de Angola, aprovada em 2010, e que teve algumas alterações introduzidas pelo atual Presidente da República há bem pouco tempo. Portanto, é esta lei que vigora no nosso país. Muito bem, General Numa é o nosso convidado hoje nos estúdios. Há uma pergunta que é incontornável. Foi para si difícil fazer a adaptação da vida militar para a vida política? Estamos a falar do ano de 2007, mais ou menos 2008, não revela o seu perfil. Não foi neste período. Não foi? Foi muito antes. Foi muito antes. Primeiro, para dizer que eu tive a felicidade de ir para uma organização que me ensinou muito cedo que a política estava acima do militar. A política estava acima do militar. E que tinha uma causa. O militar tem uma causa a defender. Portanto, essa escola permitiu crescer nela e também tive a felicidade de ser comissário político durante a guerra que nós fizemos. E aqui quero diferenciar o comissário político da Asfala com os comissários políticos de outras instituições. Onde é que estão as diferenças? O comissário político da Asfala era mesmo comissário político. Uhum. Era comissário político que defendia a política no seio das Forças Armadas, com a perspectiva de que é a política que dirige as nossas mentes. Portanto, nós não podemos ter a arma na mão atuando como um búfalo qualquer, que atira para o povo quando quer. É por isso que aqui os nossos irmãos, quando têm a arma na mão, matam indiscriminadamente. Disparam para as quínguilas e vendedores. Não foram educados convenientemente nessa escola. O comissário político de outras escolas que nós conhecemos, que nós também percebemos o que aconteceu, eram mais informantes. Eram informantes daquilo que se passava nas Forças Armadas para a segurança, para o chefe de Estado e contra o comandante. Mas a minha escola não era esta. A minha escola era ensinar que o comandante, que o soldado era o nosso irmão mais novo e que o soldado, como irmão mais novo, o comandante não pode existir sem o soldado, e que como o soldado merece um tratamento humano, um tratamento de pessoa. E também nós tínhamos nas Forças Armadas aquilo que nós chamávamos o Comitê do Soldado, e o Comitê do Soldado era uma instituição muito forte porque quando fosse anotar qualquer coisa errada, um desvio de conduta nas suas unidades, portanto, convocavam, falavam com o comandante e falavam e diziam. E também tinham, portanto, conduziam a atividade cultural nas unidades. Para além da guerra, nós também tínhamos teatro, desporto, nas suas diversas variedades, tudo isso em função portanto, da política nas Forças Armadas. Portanto, eu pertenço a essa escola. E portanto, a transição não se fez com dificuldade? Não. Praticamente, durante a guerra, nós é que fazíamos a política nas áreas onde nós estávamos. Nós é que mobilizávamos o povo, nós é que enquadrávamos o povo, nós conhecíamos as instituições do Secretariado-Geral do Partido, e o comandante era o mais velho na área, era o indivíduo que tomava conta do partido, tomava conta das Forças Armadas, tomava conta da administração. Portanto, não foi fácil, não foi muito difícil deixarmos as armas e passarmos para o partido. Sim, senhor. Senhor General, mas eu tive a oportunidade de ver o perfil produzido pelo Sr. Luz, acho que é o
abordá-lo, qualquer coisa, não sei se lembra dele. Faz tempo, é um perfil que está ali disponível na página da Lusa e com alguns requintes que me chamaram a atenção, que não obstante estar hoje na atividade política, mas tem na sua banca, de acordo com o que ele escreveu no perfil, os livros de Karl von Clausewitz. Este é um alemão, é prussiano, e também de Sun Tzu. Este é um chinês. Portanto, que tem livros que se destacam, nomeadamente da guerra. Este é um título do livro deste alemão, Karl von Clausewitz, e um outro livro também relacionado com a arte da guerra, que é o chinês Sun Tzu. Por que ler estes livros? Que lições é que apreende destes livros para a utilidade dos dias de hoje? A arte, não, da guerra, por exemplo, é o título do livro do alemão. Olha, que lições é que transmitem esses livros? Os militares foram os precursores dos grandes desenvolvimentos de gestão. Foram eles que introduziram a contabilidade, foram eles que introduziram a gestão das logísticas, foram eles que introduziram o planeamento das instituições, etc, etc. E são eles que têm sido os precursores que as grandes empresas hoje, e mesmo a própria direção do Estado, vai buscar muita inspiração nesses grandes clássicos que deixaram um pensamento requintado de grande valia. Hoje você olha para as lideranças presentes, são lideranças muito ocas, muito fracas, porque são fraquinhas, não é? Os seus conteúdos são de plágio. Vão buscar discursos bem elaborados, etc, etc, mas não têm profundidade inspiradora. Não têm profundidade que coloque as populações e o povo a vibrar por objetivos esclarecidos. E lá onde os líderes são ocos, optam pela força. Intimidam e são sisudos, carrancudos, não aceitam nenhuma crítica de ninguém. E são as lideranças atuais. E é muita pena, porque os líderes inspiradores vão escasseando já por este mundo adentro. Nós olhamos, por exemplo, olhe só para o que se passa entre a Rússia e a Ucrânia. Quando se invade a Crimeia e quando vai-se para o Donbass e Luhansk, para aqueles territórios, apareceram lá os senhores a reivindicar que eles não eram bem ucranianos e queriam viver à sua maneira, etc, etc. Mas desde que a guerra verdadeira começou, nunca mais ouvi falar desses senhores. Quem aparece todos os dias a falar é Putin. Afinal, é o Putin que está por trás deste contexto todo desde o início. Portanto, as lideranças atuais, o que é que Putin está a fazer? O que é que Putin está a fazer? Porque eu sinceramente fico perplexo quando olhar para a geopolítica da história. Se você for a olhar para a geopolítica da história, há lições que não foram apreendidas. Porque quando Napoleão invadiu a Rússia, passou pela Alemanha, foi a aliança europeia e dos russos que derrubou Napoleão, que é um francês. Fizeram a Santa Aliança. Portanto, não vejo a aproximação da OTAN, que não atacou a Rússia, como condição para você invadir um país e impor a guerra. Porque se a OTAN tivesse iniciado, de facto, uma guerra contra a Rússia, nesta altura todos nós diríamos que aqui a OTAN está a violar o direito internacional. Mas foi o contrário. E os russos podem conviver bem com os outros europeus. Podem.
Porque já no passado já foi assim. As grandes casas, no tempo dos reis e não sei o quê, dos czares com os reis da Alemanha e outros povos da Prússia naquela altura, são casas que conviveram e viveram juntas. Portanto, essa geopolítica da mania de que os grandes podem bater toda a gente quando quiserem, está errado, está ultrapassado. Isso é mania mesmo. Isso é mania mesmo. O que é que o jornal transporta destas lições para a nossa realidade, por exemplo? Para a nossa realidade, o que é o transporte? É que nós, os angolanos, precisamos de aprender com a história. Nós precisamos de aprender com a história. E o povo precisa de lideranças. Não são aquelas lideranças que se deixam comprar facilmente. Hoje vê um jovem a falar um discurso bonito na sociedade, você vê uma senhora a falar bem, mas no dia seguinte você depois nota, epa, aquela senhora parece que já está do outro lado, porque recebeu qualquer coisinha, etc. É uma fraqueza humana ou não, mas é próprio dos angolanos. É próprio dos angolanos. Mas não sei se é por causa da pobreza extrema, mas também a qualidade de formação das pessoas. Se você parte de uma qualidade, você já parte da casa dos seus pais, sem valores, você depois perde-se. Eu, por exemplo, tenho referências. O meu avô pertencia, portanto, é um rei na sua área, e na área do Bailundo tinha o seu próprio título, e tinham como tradição, chegado o momento da morte do rei, tiravam-lhe a cabeça e colocavam lá na montanha. Aquilo que em Umbundo chamam os acocotos. Era o local sagrado, lá no cimo das montanhas, onde tem grutas, onde se colocavam as cabeças dos reis. O meu pai já foi, o meu avô já foi da fase final da independência desses reinados, e já com a presença dos colonos, o meu avô depois foi batizado e ficou com o nome de Miguel Arcanjo. E ficou com uma frase célebre, quando dizia que Ndayumba o Manu, Sayumbile o Munda. Traduzindo. O meu avô dizia que eu governo as pessoas e não governo a montanha. O dia que eu desaparecer, enterrem-me aqui. Portanto, eu tenho alguma coisa em que eu me pegar, tenho valores em que eu me pego. E pessoas que não têm valores depois perdem-se. E quando uma sociedade tem lideranças precárias, este é que é o grande mal. Nós temos uma liderança precária no seio do MPLA, que leva a sociedade angolana, o Estado angolano, para uma direção completamente errada. Também temos uma liderança oposta, que também não ajuda a população a enquadrar-se neste movimento. Mas que liderança oposta é essa, general? De que liderança oposta está a falar, nomeadamente? Estou a falar de todas as lideranças da sociedade civil, igrejas, os sobas, os religiosos, etc, etc. Hoje, quase que um Adalberto Costa Júnior é uma gota no oceano, no meio disso tudo. O que é que dizem os líderes religiosos? Não dizem nada, recebem dinheiros e não dizem ao povo o que deve ser feito. Até são eles que apelam ao voto. O que é que fazem os sobas? No passado, os reis, os nossos reis tradicionais, eram a força do nosso país. Hoje não. E até o MPLA aproveitou-se deste contexto para desmantelar completamente o sistema, começar a nomear aqueles que foram antigos militares que não têm nada com a linhagem, para serem eles os sobas nas suas áreas. Muitos deles são regedores, e nós temos uma população a crescer nestes 50 e tal anos à deriva. Portanto, nós precisamos muito rapidamente
de melhorar a intervenção do líder no seio da população. Muito bem, General Numa, nós não temos muito tempo, o rigor do tempo, são 14 horas e 59 minutos. Mas há aqui uma questão sobre as autarquias. Faça favor, gostávamos muito de ouvi-lo mais, mas tenha bondade, vamos roubar um bocadinho. Aqui uma questão sobre as autarquias que era importante falar. Claro, não dispenso. Se tocasse vamos ouvir neste assunto. Eu acho que nós precisamos muito rapidamente de dar resposta ao MPLA e dar resposta ao Sr. Presidente, ao Sr. João Lourenço, rapidamente, portanto, orientarem ou determinarem que o grupo parlamentar do MPLA agendasse a última lei sobre o poder autárquico para que as autarquias se realizem. Porque pois também, é, esta lei que está em falta, que se justifica normalmente. Mas o presidente, o atual inquilino da Cidade Alta, em 2018, na altura quando estava a assumir os primeiros momentos. Pois, até manifestou a sua vergonha por ser um país o único na região que não. Mas exatamente, e dizia que até 2020 realizaria as eleições autárquicas. Então, em sua opinião, o que é que acha que aconteceu para fazer esta viragem? Eu acho que o problema está mesmo lá na Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional tem de assumir rapidamente que o Presidente da República já deu orientações para que as autarquias se realizem. E tem sido culpada a Assembleia Nacional. Exatamente. É interessante ver de forma reiterada. Até mesmo agora, quando o Sr. Presidente da República fez a mensagem à nação, voltou outra vez a dizer que a culpa não era dela, a culpa, portanto, era da Assembleia Nacional. E também, muito breve, há pouco tempo, o senhor presidente do grupo parlamentar do MPLA também dizia que, olha, o presidente colocou um desafio, então nós é que temos de resolver esse problema. Então, acho eu que o grupo parlamentar do MPLA, se não anda, tem de ser arrastado por outros grupos. O problema está lá na Assembleia. Aprovem rapidamente e este ano queremos eleições autárquicas.